Nesse módulo será o treinamento noturno. Introdução. Esta é a parte 2 do plano de ação de 25 dias. Antes disso, você deve ter concluído a parte 1, treinamento diurno. Se você ainda não fez isso, é altamente recomendável que você faça isso agora. Concluir a parte 1 tornará tudo a seguir muito mais fácil. Deixe-me começar parabenizando você por chegar até aqui. Se você concluiu a parte 1, sua ansiedade de aproximação deve estar basicamente esmagada agora. Você também deve perceber o quão longe você está agora em comparação com outros caras. As abordagens que você fez em treinamento diurno, a maioria dos caras nunca vão fazer. Sério mesmo. Agora é hora de levar as coisas para o próximo nível. A noite não é mais fácil ou mais difícil do que o dia. É apenas diferente. A pré-seleção não se aplica totalmente durante o dia, porque as mulheres que você está abordando provavelmente não o viram conversando com mulheres antes. Você estava basicamente falando com as mulheres uma por uma. Mesmo quando você conversou com os pares de mulheres, ainda era um par de cada vez. À noite, a pré-seleção está em toda parte. Quanto mais mulheres você falar, mais outras mulheres ficarão curiosas sobre você. Todas as mulheres estão olhando e procurando o cara mais interessante. A melhor parte é que o cara mais interessante não é o mais quente ou o mais forte. É aquele que está falando com todas as outras garotas. Lembre-se de que você não precisa realmente pegar mulheres ou mesmo conseguir seus números para que a pré-seleção funcione. Você só precisa ser visto falando com elas. Isso é exatamente o que invadir a praia faz. Faça tudo nessas etapas de ação com total confiança e de maneira lúdica. Você só está fazendo isso para ver o que acontece. O resultado é irrelevante. Reveja os capítulos 5 e 6 de Red 7 ao seguir essas etapas. Selecione as frases e técnicas para testar. Encontre os que você gosta e torne os seus. Lembre-se de que não existe melhor frase. Cada frase e técnica podem funcionar e às vezes nenhuma delas funciona o tempo todo. É o homem. Não é a frase. E neste ponto, se você completou todas as etapas de ação em treinamento diurno, você está se tornando um homem e tanto. Dia 16, etapa de ação 16, invadindo a praia. Fale com uma mulher antes de pedir uma bebida. Em treinamento diurno, discutimos o conceito de modo online e offline. Basicamente, você estava no modo offline até fazer sua primeira abordagem. Aqui em treinamento noturno, o modo online começa no momento em que você sai da sua casa. Não começa no momento em que você entra no local ou depois do seu primeiro drink ou qualquer coisa assim. Ele não começa depois que você vasculhou o local. O modo online começa quando você sai de casa, independentemente de estar sozinho, com amigos ou em grupos mistos. A maneira de se certificar de que está no modo online é começar a falar com qualquer pessoa fora do seu grupo, o mais rápido possível. É fácil falar com as pessoas do seu grupo e você deve falar com as pessoas do seu grupo, obviamente. Afinal, eles são seus amigos. Mas também é muito fácil ficar preso conversando apenas com pessoas em seu grupo. Então todos vocês aparecem no bar e apenas conversam uns com os outros. As horas podem se passar antes que alguém do grupo comece a falar com outras pessoas. De agora em diante, você vai mudar isso começando imediatamente. Não anuncie para seus amigos que você vai fazer isso. Apenas faça e deixe-os seguir sua liderança. Você vai descobrir que, quando começar a falar com outras pessoas, elas também vão. Portanto, converse com as pessoas no trem, pessoas por quem você passa quando está caminhando, o motorista do Uber, pessoas na fila da festa, os seguranças, o porteiro, qualquer um. Se há mulheres por perto, definitivamente fale com elas. Aborde uma mulher no caminho para o local de destino, quando possível. Tente fazer com que ela vá com você e o grupo. Seja brincalhão e divirta-se. Ligue o modo online com antecedência, falando o máximo possível com qualquer pessoa. O que você está falando não importa. Se você está falando com mulheres na fila, apenas aborde-a como faria em qualquer outra situação. Faça uma suposição, mude de assunto, diga a ela algo aleatório, obtenha uma informação e siga em frente. À noite, há outra coisa que muda com frequência. Mude com quem você está falando também. Esteja interessado em alguém enquanto estiver falando com essa pessoa, mas seja rápido para perder o interesse nela e tornar-se interessado em outra pessoa. Mude com quem você está falando tanto quanto muda o assunto. Pense em uma borboleta social. Isso é o que as borboletas sociais fazem. Elas estão em todo lugar. E com as técnicas do capítulo 5 de Red 7, você também pode fazer exatamente isso. Você sempre pode recorrer às pessoas em seu grupo para mudar as coisas. Você pode entrar e sair do grupo, não fisicamente em si, mas com discussão. Diga algo a um amigo, diga algo para a mulher ao seu lado na fila, diga algo para um amigo diferente ou pessoa diferente na fila, etc. A chave é apenas continuar falando, acostumar-se tanto a falar que quase parece estranho não estar falando. Agora você está no modo certo para invadir a praia no momento em que entra pela porta do bar. Diga foda-se para si mesmo ao passar pela porta.
Se você está apenas relaxando, ficando quieto, deixando todo mundo falar, até passar pela porta, é muito, muito mais difícil de ligar, naquele exato momento. Caras que têm prática nisso podem ficar online e offline instantaneamente, a qualquer hora. Mas quando você está apenas começando, fique online com antecedência. Para esta etapa de ação, seu objetivo é falar com a primeira garota que você vê ao passar pela porta. Você vai fazer toda a preparação acima. E mesmo que você fale com 5 garotas na fila, não importa. No momento em que você passa pela porta, você fala com a primeira garota que vê. Sem pensar. Sem hesitação. Não se preocupe se ela for a garota certa, não se preocupe se ela tiver namorado em outro lugar do local. Se ela é a primeira garota que você vê que não está obviamente com um cara, ela é a garota certa para este exercício. Siga os passos da conversa descritos no capítulo 5 de Red 7. Faça suposições, descubra algo sobre ela. Gaste cerca de 1 minuto. Peça licença e vá para o bar. É isso. Se você se separar do grupo quando parar e falar com ela, quem se importa? Eles terão um assento esperando por você em algum lugar. Faça o que quiser pelo resto da noite. A chave para completar esta etapa de ação com sucesso é apenas falar com a primeira garota que você ver, assim que você passar pela porta. Dia 17, etapa de ação 17, invadindo a praia, fale com 2 mulheres antes de pedir uma bebida. Você vai fazer exatamente a mesma coisa que a etapa de ação 16. Toda a preparação será a mesma. Entre no modo online antes de sair de casa. Fale com todos fora do seu grupo. Conversa. 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 Quando você passar pela porta, fale com a primeira mulher que você vê por 1 minuto. Então fale com a segunda mulher que você vê por 1 minuto. Apresente-se. Faça suposições. Obtenha uma informação sobre cada garota. Vá para o bar. O resto da noite é seu para fazer o que for. Novamente, não se preocupe com, e se a primeira mulher me ver conversando com a segunda mulher, ou vice-versa. É isso que você quer que aconteça. É isso que você está tentando fazer acontecer. Lembre-se também, não precisam ser mulheres em que você esteja sexualmente interessado. Elas não precisam ser as garotas mais gostosas do bar. Elas só precisam ser as 2 primeiras mulheres que você vê que obviamente não estão acompanhadas. Você está completando um exercício aqui, nada mais. Se a primeira coisa que você ver forem 2 mulheres juntas, apenas ande e se apresente a ambas. Faça suposições sobre uma delas. Obtenha informações sobre elas. Peça licença para isso. Se você fizer suposições sobre as 2 mulheres e obter informações sobre as 2, isso conta como 2. Está feito. Repita a palavra foda-se para si mesmo todas as vezes. Faça o que quiser pelo resto da noite. Uma última coisa com a qual não precisa se preocupar, não se preocupe se seus amigos pensam que você está agindo diferente. Eles ficarão maravilhados ao vê-lo falar com as mulheres. Eles vão começar a pedir seus segredos e conselhos. Dia 18. Etapa de ação 18. Invadindo a praia, fale com 2 mulheres antes de pedir uma bebida e 2 depois. Esta é a próxima progressão da etapa de ação 17. No entanto, agora a invasão da praia continua até você falar com 4 mulheres. 2 antes de pedir uma bebida. E 2 logo depois. Para esta etapa de ação, o sucesso significa que você conversou com 4 mulheres por basicamente 1 minuto cada, fez 4 suposições e obteve uma informação de cada. São 4 minutos do seu tempo, 4 suposições e 4 informações. Eu sei que você está pronto para lidar com isso. E lembre-se, não é mais difícil do que o que você fez da última vez. Na verdade, provavelmente será mais fácil porque você está se acostumando a fazer isso. Durante o resto da noite, você pode fazer o que quiser. No entanto, para concluir esta etapa de ação, você precisa encontrar 2 das 4 mulheres e falar com elas novamente, por pelo menos 1 minuto cada. Esta parte, ou qualquer uma delas, francamente, não deve parecer uma tarefa árdua. Você deve achar toda essa aventura divertida e estimulante. Se você não está se divertindo flertando com mulheres, para que está fazendo isso? Para as 2 mulheres com quem você vai reacender a conversa, você não precisa pegar o número delas, levá-las para casa ou qualquer coisa assim. Tudo o que você está fazendo é reatar a conversa com alguém que conheceu, 1 para se acostumar a fazer isso, e 2, para ver o que acontece. Ao longo da noite, você também deve experimentar outras técnicas de conversação e toque discutidas em Red 7. Faça um toque progressivo lento. Você não precisa fazer todas as técnicas discutidas em como tocar em mulheres, na primeira noite. Faça o que o deixa confortável. Em seguida, expanda progressivamente sua zona de conforto adicionando mais toques nas próximas semanas e meses. Dia 19. Etapa de ação 19. Invadindo a praia, fale com 2 mulheres antes de pedir uma bebida e fale com mais 4 mulheres em até 30 minutos após a chegada ao local. Dia da maratona. Prepare-se da mesma maneira. Conversa. 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 Defina o cronômetro em seu telefone.
Diga foda-se quando entrar pela porta e manda ver. Seu objetivo é falar com 6 mulheres em 30 minutos. Lembre-se de que cada mulher é uma introdução de 1 minuto, suposição, obter uma informação, pedir licença e seguir em frente. Se uma mulher te ignorar, siga em frente. Nada fica no seu caminho. Quando esta etapa de ação for concluída, você deverá estar bastante confortável com invadir a praia. Por isso, passaremos para técnicas mais específicas para praticar nas próximas etapas de ação. Dia 20, etapa de ação 20. Diga a uma mulher: é uma pena que eu não estou atraído por você. Você pode ter usado esta frase já nas noites anteriores. Independentemente disso, esta noite seu objetivo é usá-lo especificamente com uma mulher atraente. Vá para o bar e invada a praia. Certifique-se de falar com pelo menos 6 mulheres na primeira meia hora, assim como na etapa de ação anterior. Isso deve fazer parte da sua rotina neste momento. Você deve descobrir que quanto mais mulheres você fala imediatamente, mais divertidas as noites estão ficando e mais fácil fica apenas continuar falando com as pessoas. Quando terminar de invadir a praia, volte para uma mulher que você achar atraente. Continue a conversa de onde parou. Use a informação que você obteve antes. Fale com ela de 5 a 30 minutos. Trabalhe em suas coisas favoritas do capítulo 5 de Red 7. Crie curiosidade, crie atração, faça-a rir, faça com que ela se interesse, mude muito de assunto. Diga o que vier à mente, conte a ela algo sobre você. Quando ela estiver rindo e você sentir que a curiosidade está presente, dê-lhe um puxão, como: é muito legal que você seja de Minas. Eu geralmente tenho uma queda pelas garotas de Minas. É uma pena que não estou atraído por você, no entanto. Sempre brincalhão. Faça uma pausa por alguns instantes com um sorriso malicioso. Olhe ligeiramente para longe dela por alguns instantes, como se estivesse esperando uma reação. Seja muito confiante em seus maneirismos. Dê alguns segundos e, em seguida, puxe-a para um: estou apenas brincando com seu abraço. Em seguida, empurre-a para longe. Faça isso só para ver o que acontece. Dia 21. Etapa de ação 21. Diga a uma mulher: isso é incrível. Estou fazendo de você minha namorada pelos próximos 5 minutos. Mesmo cenário da etapa de ação 20. Estabeleça todas as bases, invada a praia, encontre uma mulher de que goste e pratique o capítulo 5, técnicas de curiosidade, empurre e puxe, pratique suas técnicas de toque. Quando chegar a hora certa, solte a frase: isso é incrível. Vou fazer de você minha namorada pelos próximos 5 minutos. Coloque seu braço em volta dela e dê-lhe um aperto, isto é diretamente do guia bônus de técnicas de toque. Quando é o momento certo? Depois de ver os sinais de curiosidade discutidos em Red 7, pense no final da fase 2, no início da fase 3. Além disso, depois que ela disser algo que você possa responder: isso é incrível. Além disso, você pode responder: isso é incrível, para quase tudo, então não deve ser muito difícil. Em seguida, diga a ela que vocês dois deveriam fazer o primeiro encontro. Como se as pessoas no primeiro encontro sempre contassem umas às outras seus segredos mais sombrios de infância. Ou sempre estabeleçam um aperto de mão secreto. Depois de um tempo, certifique-se de terminar a brincadeira com ela, afaste-a. Por exemplo, ficar furioso com ela por algo que ela disse e dizer: é isso, não podemos mais ser amigos de bebida. Em seguida, mude o assunto para outra coisa e siga em frente. Dia 22, etapa de ação 22, diga a uma mulher: você é uma garota tão legal. Precisamos encontrar um namorado legal para você. Os primeiros 30 minutos do seu tempo no bar são os mesmos. Invadir a praia, etc. Assim que estiver na fase 2, início da fase 3 com uma mulher, diga a frase acima, pegue a mão dela e comece a andar pelo local. Comece a apontar caras para ela. Faça piadas sobre como você acha que os dois formariam um casal realmente fofo. Geralmente escolha caras feios ou caras que ela claramente não acharia atraentes. Finja saber coisas sobre esses caras. Oh, aquele cara é totalmente apaixonado por pescaria. Você seria ótimo como uísque em seu anzol. Não ria quando disser isso, deixe-a rir, nunca ria de suas próprias piadas. Esse cara é um nerd total de videogame. Vocês dois poderiam ser totalmente nerds em algum Halo 4. Ou talvez até Super Mario Bros, e isso é provavelmente mais o seu estilo. Cutuque ela nas costelas ou dê um tapinha nela, ponto. Continue agindo como se estivesse tentando puxá-la para cima desses caras. Deixe ela te puxar de volta para te impedir. Você pode até mesmo levá-la ao ponto de puxá-la até um cara e tentar apresentá-la. Escolha o cara mais feio que existe. Puxe ela lá, diga algo como: ei mano, isso é meio aleatório, mas essa garota está totalmente na sua. Ela é muito tímida para vir aqui dizer alguma coisa. Ela pode ficar tímida. Ela pode continuar tentando afastá-lo. Ela pode começar a se desculpar sobre o erro que você acabou de cometer. Você pode continuar arrastando para fora, quase brinque de discutir com ela quando ela nega querer esse cara. Tipo, do que você está falando? Não é isso que você estava dizendo lá.
Dê algumas provocações e depois deixe para lá. Desculpe, mano, acho que eu estava errado. Então deixe ela te puxar. A atração dela por você irá disparar neste momento. Agora mude de assunto e entre em alguma construção de conexão emocional da fase 3. Dia 23, etapa de ação 23, jogue o jogo de leitura das mãos. Existem descrições de como fazer o jogo de leitura de mãos no treinamento Red 7. Comece tudo igual para a noite. Vá para o início da fase 3 e solte a frase: "Você sabia que eu sou um leitor de mão profissional?" Tente fazê-la rir histericamente com a sua leitura. Diga qualquer merda ridícula e sem sentido. Este jogo não precisa se tornar sua linha de frente se você não gostar. Apenas pratique um pouco para que seja uma ferramenta em seu arsenal que você pode usar, se necessário. Dia 24, etapa de ação 24, flertar com um par de garotas e combinar encontro com ambas. Este é um clássico que provará a si mesmo que você é um homem mudado. Depois de fazer sua rotina normal, invadir a praia, conversar com muitas garotas, etc. Encontre um par de garotas, que são ambas atraentes, para flertar. Converse com as duas. Solte as suposições de ambas. Mude de assunto e faça todas as coisas que agora deveriam ser muito naturais. Basicamente, fale com as duas da maneira que você normalmente faria com uma garota que você está escalando. Conte histórias, deixe-as contarem histórias para você. Pergunte como elas se conhecem. Aprenda sobre elas. Construa uma conexão com as duas. Certifique-se de não dar mais atenção a uma do que a outra. Quando a atração parece alta, quando as conexões emocionais foram estabelecidas, quando você sente que os três estão em sua própria bolha, finalize para um número como este. Vocês sabem que foi muito divertido conversar com vocês duas. Deixe-me pegar seu número para que eu possa levá-la para sair algum dia. Quando você diz seu, apenas olha para as duas, ou não olhe para nenhuma delas em particular, olhe entre elas. Em seguida, pegue o seu celular e coloque-o sobre a mesa entre elas. Então espere, sorriso muito confiante em seu rosto. Você pode olhar para a distância entre elas. Elas ficarão confusas. Porque se você fez tudo isso corretamente, você realmente não indicou em qual delas está interessado. Elas provavelmente vão até perguntar com quem você está falando ou algo parecido. Aqui estão duas finalizações para tentar. Escolha o que você prefere e tente o outro em outra vez. Primeiro, quando elas perguntarem com quem você está falando, diga apenas: "Sabe, não tenho certeza, vocês duas são muito legais." Em seguida, faça uma nova pausa. Sem pressa. Seja alfa, não carente e não ansioso, assim como você sempre deveria ser. Haja como se estivesse pensando em qual você gosta mais. Saboreie a pausa incerta. Deixe o momento de angústia e a incerteza pairarem ali. Continue olhando para elas lentamente, de uma para outra, como se estivesse realmente tentando descobrir. Existem algumas possibilidades aqui. Ou elas vão te dar uma sugestão sobre com qual você deve sair. Ou, elas podem apenas ficar sentadas em silêncio, olhando uma para a outra meio que sem jeito. Se elas fizerem uma sugestão, você deve seguir em frente. Elas provavelmente já conversaram sobre isso, como quando foram ao banheiro juntas. Ou seja, falaram sobre qual delas gosta mais de você. Uma pode realmente gostar de você e a outra pode ser apenas morna. Então, se elas sugerirem qual, vá em frente. Por outro lado, se elas apenas ficarem sentadas em silêncio, ou elas se olham confusas, como se não conseguissem descobrir, ou elas não sabem o que dizer, dê um pouco de tempo para a tensão aumentar e então diga: "Sabe, não consigo decidir. Vamos nós três ter um encontro." Elas certamente ficarão surpresas com essa resposta. É improvável que alguém as tenha convidado para sair assim antes. Não diga mais nada, seja paciente. Se elas estão sentadas lá, em silêncio, parecendo que estão pensando sobre isso. Adivinha? Elas estão realmente considerando isso. Elas podem até tentar esclarecer como: "Você quer dizer nós duas?" Ao mesmo tempo. Nesse ponto, apenas seja legal e confiante pra caralho. Não diga muito rápido, suponha que ambas querem você e agem como tal. Sim, vamos tentar. Por que não? Continue finalizando, toque com o dedo no telefone, coloquem seus números aqui, vamos descobrir. Segundo. Esse é semelhante ao segundo cenário acima, exceto que você apenas o faz diretamente. Então, quando elas perguntarem com quem você está falando, diga apenas: "Vocês duas." Diga de uma forma e olhe em seu rosto como se estivesse pensando: "Elas foram burras por não perceberem que você estava falando com as duas." Elas certamente ficarão surpresas e parecerão perplexas. Portanto, continue com: "O que? Vocês, meninas, não saem em encontros duplos regularmente." Uma delas, bem às vezes, mas com dois caras. Não duas garotas e um cara. Você, bem, primeira vez para tudo. Sorria. Seja confiante pra caralho. Você, vamos tentar. Por que não?
Veja o que acontece. Haja como se você fizesse isso o tempo todo. Sexo a três não é desconhecido, meu amigo. Às vezes você encontrou o par certo de mulheres e nem sabe. O que custa tentar? Se não funcionar como se elas parecessem resistentes à ideia, então, deixe-as ir. Não force a barra. Haja como se você fosse indiferente. Mude de assunto e finalize a conversa numa boa. Faça isso só para ver o que acontece. Dia 25. Etapa de ação 25. Seja o cupido. Este é ótimo quando você sai com pelo menos 3 ou 4 amigos. Quanto mais melhor. Faça todas as suas tarefas habituais. Invada a praia. Comece a falar com o maior número de mulheres possível. Mais tarde, quando você começar a circular em torno de todas elas, reacenda as conversas e, depois de um tempo, comece a tentar defini-las com seus amigos. Uau, você é muito doce. Deixe-me apresentá-lo ao meu amigo Greg. Este é Greg. Ele é mais extrovertido do que eu. Eles fazem apresentações, e logo depois você diz, com licença, e então sai e comece a falar com outra garota, ponto. Tanto Greg quanto a mulher ficarão surpresos quando você fizer isso. Não se preocupe se ela está desapontada ou qualquer outra coisa. Se ela se sentir atraída por você, o que será devido a esse comportamento, ela encontrará uma saída com Greg e fará tudo o que puder para recuperar sua atenção mais tarde. Se acontecer de ela gostar de Greg, então você é literalmente um deus que todos os seus amigos estarão assistindo com admiração. Continue fazendo isso indefinidamente. Seja o deus que todos os seus amigos e todas essas mulheres recém-descobertas pensam que você é, saboreie. Não se preocupe, todas as mulheres querem dormir com o cupido. Seja bem-vindo à sua nova vida de abundância infinita com as mulheres. Faça bom uso dos conhecimentos adquiridos.